Bom, pessoal, questão resolvida no Corinthians e Vanderlei Luxemburgo será o novo treinador e substituição a Cuca. Se essa notícia fosse dada 20 anos atrás, o torcedor do Corinthians estaria dando pulo de alegria. Que o Vanderlei daquela época era um técnico, um outro treinador, cobiçado por todos, um treinador que era campeão por onde passava e ganhava títulos importantes. Não eram estaduais apenas. Ganhava títulos brasileiros, títulos até internacionais, ganhou uma Conmebol com o Santos, mas em 97, mas o Vanderlei de hoje está muito longe daquele Vanderlei Luxemburgo de 20 anos atrás. Tanto é que o Vanderlei não foi a primeira opção do Corinthians. Não foi. A primeira opção era o Tite. Depois do Tite veio o Mano. Tentaram o Vojvoda também. E que esses três disseram não. Até anotei aqui no meu caderninho. E teve a questão do Roger Machado, que até toparia, mas houve uma reprovação nas redes sociais. Aí a diretoria do Corinthians recuou por conta do episódio Cuca e não queria de novo ter um problema desse tipo. Enfrentar a ira de alguns torcedores nas redes sociais. Por isso mesmo, então, sobrou a quinta alternativa. O Vanderlei Luxemburgo. E ele topou. Assina um contrato até o final desse ano, porque a gestão do Duílio termina exatamente no final deste 2023. Por isso, então, por questão de ética, o Duílio resolveu assinar um contrato só até o final desse ano 2023. Ainda bem, porque senão ia assinar um contrato de 2 anos, correndo o risco, pelo passado presente do Luxemburgo, de demiti-lo ao final desse ano de 2023, tendo que pagar 2024 ou 2025, dependendo do que fosse feito. O último grande título do Vanderlei foi o Campeonato Brasileiro de 2004 com o Santos. Foi o último grande título. Aí eu anotei aqui. Quais foram os outros títulos que ele ganhou? Ele ganhou em 2006... 2016, 2017, com o mesmo Santos, ele foi campeão paulista. Em 2010, ele foi campeão mineiro com o Atlético Mineiro. 2008, 2011, ele ganhou o Paulista com o Palmeiras. E 2008, 2020. E em 2011, ele ganha o Carioca com o Flamengo. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 títulos, todos estaduais, em quase 20 anos. Muito pouco. Muito pouco. Eu não teria contratado. Mas por absoluta falta de opção, o Corinthians acaba contratando o Vanderlei Luxemburgo. Que coisa, hein? Ninguém querer treinar o Corinthians. Olha aonde o Corinthians se encontra nesse momento. Tite disse não, Mano disse não, Vojvoda disse não. Roger aceitaria, mas a torcida disse não. E a diretoria resolveu não comprar esse barulho. Repito, sobrou a quinta alternativa, o Vanderlei Luxemburgo. Isso porque o Corinthians não quis se aventurar fora do Brasil para tentar um treinador, de repente, podia até receber um outro não. O Vanderlei tem um passado brilhante, 5 campeonatos brasileiros, gente. O Vanderlei treinou seleção, treinou Real Madrid, dirigiu a seleção em Olimpíada também. É um cara que, na época em que ele se interessava em ser técnico de futebol, não tinha para ninguém. Não tinha para ninguém. Todo mundo queria o Vanderlei. Todo mundo. Tanto é que você fizer, todas as vezes que eu participo de programas com ex-jogadores que trabalharam com o Luxemburgo e outros treinadores, se você pergunta para eles quem foi o melhor treinador com quem vocês trabalharam, 99,9% dos jogadores dizem que foi o Vanderlei. Que nunca viram nada igual. O que aconteceu com aquele Vanderlei que hoje a gente não vê mais nos times de futebol? O que aconteceu? Perdeu o foco. Enquanto Bielsa, Sampaoli, Guardiola, Klopp, Flick, esses treinadores, o próprio Fernando Diniz, ficam debruçados no tema 24 horas por dia, pensando em futebol, o Vanderlei perdeu o foco. De que maneira? Montou casa vou jogar baralho, cachaçaria, escola de formação de técnicos, resolveu ser político, perdeu completamente o foco. Tanto é que acabou no ostracismo.
mas ele é competente. Resta saber se ele vai ter aquilo apontado para a lua, como ele gostava de dizer no vestiário para os jogadores, nessa volta. Vanderlei já passou por vários times grandes e toda vez que ele chegava, esse é o trabalho que o Vanderlei precisava. Passou pelo Palmeiras, passou pelo Corinthians, passou pelo Vasco, passou pelo Grêmio e não dá certo. Não deu certo. A última boa passagem dele foi em 2020 com o Palmeiras, quando ele ganha o Campeonato Paulista. E revela aquela molecadinha boa lá, né? Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Gabriel Veron e o próprio Danilo, que hoje está jogando no Nottingham Forest da Inglaterra. Então, gente, que Vanderlei o Corinthians vai encontrar. Se for aquele Vanderlei com aquela soberba, com aquela empáfia, não preciso saber, aprender nada, eu tudo sei, não vai dar certo. Se for o Vanderlei que está preocupado, pega o telefone, vai atender o telefone, é o cara do partido político, é o cara da fazenda dele lá no Tocantins, é o cara da escola, é o cara da cachaçaria, é o cara do restaurante, não vai dar certo. Agora, se for o Vanderlei, que quando você toca o telefone, ele fala assim, não posso atender porque eu estou trabalhando com futebol, aí vai ser diferente. Se for o Vanderlei, que você pergunta para ele, ou não precisa nem perguntar, que no íntimo dele, ele vai dizer, eu preciso estudar, estou defasado, o futebol mudou, em 20 anos o futebol muda, uma vida muda em 20 anos, o futebol também. Se o Vanderlei tiver afim com aquilo apontado para a lua, aí o Corinthians fez uma boa contratação. Agora, se for o Vanderlei dos últimos 20 anos, esquece. Acabou esse ano 2023, ele vai embora. E olha lá se ele não for embora antes. Qual vai ser o Vanderlei que vai chegar para o Corinthians? Eu, sinceramente, levando em conta o passado recente, eu acho que, infelizmente, o Corinthians está contratando o Vanderlei de hoje e não aquele Vanderlei de ontem. A chance de não dar certo é grande demais. Mas é futebol. Vamos ver como é que ele vai reagir a esse convite. Treinar o Corinthians é tentador. É tentador. Está na sua mão, Vanderlei. Está na sua mão.